Olha, ainda sobre o conflito entre Israel e Hamas, o nosso entrevistado é o presidente da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lotenberg, médico e apresentador do programa Check-up aqui da Jovem Pan. Tudo bem, doutor? Sempre bom receber o senhor aqui. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar com você, Tiago, e com os nossos telespectadores aqui da Jovem Pan. Doutor, eu me lembro que exatamente há 2 anos a gente conversava aqui na Jovem Pan falando sobre esse conflito, o ataque do Hamas, e eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor acha que nesse momento, 2 anos depois, é possível, existe uma luz no fim do túnel efetivamente com as ações do presidente dos Estados Unidos e essa possibilidade dessa mediação dos países? O senhor é otimista ou continua pessimista, se é que em algum momento foi mais pessimista do que nós estamos nesse momento, doutor? Veja, eu nunca fui pessimista, mesmo porque aquilo que significava um passo para que o conflito fosse encerrado não mudou. O Hamas continua sendo uma organização terrorista. Israel, evidentemente, não quer conviver com uma estrutura que é liderada por um grupo que tem um viés no qual ele aborda no seu estatuto a aniquilação do Estado de Israel, o desaparecimento, aliás, não só Israel, a destruição de todo e qualquer judeu em qualquer parte do mundo. Isso são condições mínimas de segurança. O segundo aspecto é a própria libertação dos reféns. Houvesse talvez uma pressão por parte da sociedade internacional com uma capacidade de pressão mais adequada, e muito possivelmente isso que está presente desde o primeiro dia não teria se encaminhado por 2 anos. Essa pressão não existiu, a capacidade de entendimento, de leitura da sociedade internacional não foi adequada. Israel pretende as mesmas coisas que pretendia naquela época, o Hamas pretende as mesmas coisas que pretendia naquela época, e o que temos agora? Talvez uma liderança internacional exercida pelo presidente Trump, que acaba colocando aí um checkmate. Quer dizer, ou as coisas acontecem como de fato tem que acontecer, e no fundo é a rendição do Hamas, e a devolução, consequentemente, dos próprios reféns, aqueles que sobreviveram, tristemente sobreviveram, e o preço, lamentavelmente, é muito, muito ruim para todos. Quer dizer, são muitos civis que morreram, é uma situação de muita instabilidade dentro de toda a região no Oriente Médio, e, portanto, eu estou otimista que dessa vez irá acontecer muito por pressão e por força dos Estados Unidos. Doutor Cláudio, essa história de anistia aos integrantes do Hamas, o senhor acha que é um mal necessário para que essa história tenha efetivamente um fim, para que os reféns sejam soltos? Essa anistia ela vai existir para quem quiser se render, ou então vai ter que se mudar de lá. Quer dizer, na realidade, estão suavizando o termo anistia muito mais para encontrar, quem sabe, uma maneira mais elegante de encerrar esse cenário. Quer dizer, não é uma anistia, eu acho que de alguma forma tem que parar, senão isso vai muito longe. É provável a forma de se encontrar uma rotulação adequada porque esse assunto se encerre. De outra forma, fazer o quê? Quer dizer, vai continuar combatendo, vai continuar se desgastando. Então, eu tenho a impressão que essa tal anistia, no fundo, é um retrato de uma rendição, porque será concedido para quem quiser abandonar o foco da sua atividade, que é a atividade do terrorismo. Doutor, deixa eu fazer mais uma pergunta, na verdade 2 em uma. O pós-guerra, em relação ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o que o senhor imagina em relação ao futuro político dele e a discussão que o mundo inteiro faz, muitos países apoiando? Tivemos na semana retrasada a reunião do Conselho de Segurança da ONU, países defendendo a criação do Estado palestino. De que maneira essa discussão vai ser inserida no pós-guerra? Veja, eu acho que é um equívoco nós ficarmos avaliando os próximos passos de acordo com o futuro político do primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Ele será, na verdade, conduzido dentro dos trâmites que a democracia israelense prevê.
nós no passado tivemos aí condições de ex-primeiros ministros que tiveram não só os seus mandatos encerrados, como alguns inclusive acabaram na cadeia. Israel não vai poupar qualquer tipo de condenação em relação a qualquer cidadão. Não sei nem se é o caso do primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Mas não é isso que está em jogo. Eu acho que existe algo muito maior aqui, que é a segurança do Estado de Israel. É isso que está em jogo. Não é o fato da reação do primeiro-ministro. Aliás, fosse quem fosse o primeiro-ministro de Israel, eu não vejo que existiria uma alternativa diferente daquela. Ou se o Brasil, por acaso, fosse invadido por terroristas e a gente tivesse um ataque em Foz do Iguaçu matando 1.500, 2.000 pessoas, o que faria o presidente do Brasil? Ficaria de braços cruzados ou iria responder à altura? Imagina que tivesse sido sequestrados brasileiros e levados para um país na fronteira brasileira. O que faria o presidente do Brasil? Iria buscar os reféns, assim como fez Bibi Netanyahu. Então, eu não acho que a leitura é em relação ao futuro dele. Eu acho que ele futuramente vai ser avaliado pelas questões de justiça e pelos instrumentos da democracia do Estado de Israel. A respeito da reconstrução de Gaza, eu acho que essa responsabilidade, ela cabe à sociedade internacional, desde que não aconteça lá aquilo que aconteceu com os recursos que foram para lá canalizados. É bom lembrar que a história de Gaza não é uma história tão simples. Gaza esteve nas mãos do Egito. Aliás, o Egito que faz fronteira com Gaza até hoje. E criticam tanto Israel pelo fato de não conceder a passagem de ajuda humanitária, mas não se fala uma vírgula a respeito do Egito, que também poderia fazer qualquer tipo de coisa. Não, muito pelo contrário. O Egito largou Gaza nos inícios dos anos 2000, Israel cuidou em 2006, entregou Gaza para os palestinos, que fizeram o quê? Elegeram o Hamas para ser a sua liderança política. ONU canaliza recursos. Certos países e vários países não certos deram e doaram dinheiro para Gaza. Para que foi utilizado esse dinheiro? Não foi para a reconstrução de Gaza ou para a construção de Gaza. Foi utilizado para a construção de um verdadeiro arsenal de natureza terrorista, com túneis, com estações de esconderijo, ou seja, toda uma proposta que visava qualquer coisa, menos o estabelecimento de um Estado palestino. Então, é necessário, e eu acho que a sociedade tem que sensibilizar, nós precisamos do estabelecimento de um Estado palestino, ele é legítimo, mas um Estado palestino que de fato queira ser um Estado com as suas condições de segurança e mais do que isso, um Estado que esteja disposto a garantir condições de segurança para o seu vizinho, que é o Estado de Israel. Dr. Cláudio Luttenberg, presidente da CONIB, mais uma vez, obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Volte sempre, grande abraço, doutor. Tiago, um abraço grande a você, o pessoal aí da Jovem Pan. Muito obrigado.